Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória pertence unicamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa reflexão deste momento está baseada no versículo 4 do Salmo 37, que diz assim: Alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Interessante que muitas vezes nós começamos a pensar neste versículo, nesta palavra, onde diz que o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. E nós começamos então a exigir de Deus que Ele faça isto. Esquecemos dos versículos anteriores e do versículo posterior, e até mesmo da primeira parte do versículo. Esquecemos que esse desejo do nosso coração para ser atendido por Deus é condicional. A primeira parte do versículo, o salmista diz assim: agrada-te ou alegra-te, regozija-te no Senhor. Mas também tem os versículos anteriores e posteriores que nós não podemos deixar de observar. As pessoas deixam de observar e começam a pensar que Deus é nosso empregado. Começa a pensar que Deus é obrigado, de fato, a fazer tudo aquilo que nós queremos. Mas existe um versículo na Bíblia que diz que tudo quanto nós pedirmos será feito, mas segundo a vontade de Deus. Não é segundo a nossa vontade. Então a Bíblia tem todo um contexto, nós precisamos analisar a Bíblia de um contexto geral, de uma forma geral. E eu quero fazer algumas observações. Por que motivo o salmista está dizendo isto? Porque o salmista, ele tinha o hábito de falar consigo mesmo. Pode ver que de vez em quando ele está dizendo assim: por que estás aflita, minha alma? Confia no Senhor. E aqui a gente percebe também o salmista conversando ou falando para ele mesmo. Certamente Deus tocando no seu coração, mostrando para ele, e ele começa a falar. Então nós precisamos analisar aqui por que é que o salmista está dizendo isto. Qual é o desejo do coração dele? E a gente percebe aqui que o que estava incomodando ele naquele momento, o que estava afligindo ele naquele momento, é que os ímpios estavam prosperando. Talvez mais do que ele. E ele tinha um forte desejo no coração de que esses ímpios parassem de prosperar. Porque eles estavam prosperando de maneira injusta. Ele estava querendo que Deus parasse, freasse, impedisse que os ímpios prosperassem. Mas aí ele mesmo diz assim, o salmista diz assim: não se revolte, ou não te indignes. Mas ele dizendo para o coração dele: meu coração não fica indignado por causa dos malfeitores. Não tem inveja, ou não cobiça, não tem desejo do sucesso, da prosperidade dos ímpios. Porque os ímpios em breve serão consumidos, se desfinharão e murcharão como a erva verde. Então não precisa se preocupar com isto.
Aí no versículo 3 ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem e habita na terra. E muitas vezes nós não paramos para pensar, para refletir sobre esse confiar em Deus. Parece que uma maioria, uma boa parte dos que se diz confiar em Deus, na prática não confiam. É apenas uma palavra falada da boca para fora. Não vem lá do fundo da alma, do coração. Falam que confiam, mas na hora da prática não confiam em coisa nenhuma. Porque essa palavra confiar significa estar em paz, significa se sentir seguro. Então, se eu estou confiando em Deus, eu estou confiando em alguém que pode. Em alguém que pode me guardar, pode me livrar, pode me sustentar. É me entregar. É não ter desconfiança. É saber, ter convicção de que Deus de fato pode ser o nosso protetor, o nosso ajudador, o nosso salvador, aquele que nos livra do mal. A segunda parte do versículo 3, alimenta-te da verdade. Tem algumas traduções que dizem um pouco diferente. E muitas vezes o sucesso do ímpio não é verdade. É apenas uma aparência que logo vai se desfazer. E às vezes nós ficamos nos alimentando. Mas por que meu vizinho comprou um carro novo e eu não posso comprar? Por que meu vizinho reformou toda a casa dele? Tá linda, tá bonita, e eu não posso reformar a minha? E aí nós ficamos nos alimentando dessas coisas. Alimentando daquilo que o outro está fazendo. Daquilo que não é verdade de fato. Porque às vezes ele fez aquilo ali, comprou aquele carro, mas ele está devendo mais do que aquele carro. E nós ficamos nos alimentando disso, não nos alimentamos da verdade. Então tudo isso são condições para que o desejo do nosso coração seja realizado. Então, não indignar, não revoltar-se contra os ímpios pelo que eles estão fazendo, não ter inveja, desejo, cobiça daquilo que ele tem, daquilo que ele possui, daquilo que ele faz. Depois confiar, se entregar mesmo, de confiança, ou se entregar, porque confiar significa entregar algo nas mãos de quem se pode confiar. Mas muitas vezes nós falamos que confiamos no Senhor, mas não confiamos. E também precisamos de alimentar da verdade. Que verdade é esta? A verdade da palavra de Deus, a verdade real. E aí o versículo 4, regozija-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que é regozijar-se no Senhor? O que é alegrar ou se deleitar no Senhor? O que é isto? Medite nessa palavra. Será que você está se alegrando no Senhor? Será que você está se regozijando na presença do Senhor? E quando se fala regozijar aqui, não é só naqueles momentos que talvez você ache que está tudo bem. Regozijar-se no Senhor é estar alegre, é estar feliz em toda e qualquer circunstância ou situação. Porque essa falta de regozijar-se no Senhor atrapalha nós alcançarmos aquilo que nós desejamos. Porque ao contrário de regozijar ou de alegrar no Senhor, é às vezes reclamar. Ficar se queixando, reclamando, murmurando. Ficar ansioso. Ficar com a sua mente perturbada. Por que o Senhor não realiza o desejo do meu coração? Às vezes ficamos questionando isto.
Por que o Senhor não realiza aquilo que eu desejo? Às vezes a palavra está dizendo aqui que Ele satisfará o desejo do meu coração. Mas não é bem assim. Quero dar um exemplo bem claro de regozijar ou de alegrar na presença do Senhor. Lembram lá de Atos, quando Paulo e Silas estavam na prisão? Depois de apanhar, tomar não sei quantas chicotadas, estavam presos ali, com seus pés presos ao tronco. O que é que eles estavam fazendo? Reclamando, murmurando? Se queixando de Deus? Não, eles estavam confiados, eles tinham entregado as suas vidas a Deus. E eles estavam então ali alegrando-se, estavam se regozijando na presença de Deus. Fazendo o quê? Orando, cantando, louvando a Deus, glorificando a Deus. E aí o que aconteceu? As portas da prisão se abriram. Então muitas vezes o coração do ser humano está cheio de desejos, mas talvez desejos que não glorificam o nome do Senhor. E ao invés de se alegrar no Senhor, estão murmurando, estão se queixando, estão reclamando, estão se maldizendo. Então, desta maneira, o desejo do coração não será cumprido, não será realizado. Então pense nisto. Alguém pode estar falando, mas irmão, é muito difícil louvar, glorificar a Deus na hora da dor. Mas o verdadeiro adorador, aquele que tem Cristo em sua vida, ele adora a Deus em toda e qualquer situação. Então, se você não está adorando a Deus em toda e qualquer situação, você tem que rever algumas coisas na tua vida. Se na hora da luta, se na hora de que alguma coisa não está te agradando, você começa a reclamar e murmurar, tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã. Porque tem alguma coisa errada na tua vida. Porque, como eu já disse, se Cristo de fato estiver na tua vida, pode estar doendo, pode estar acontecendo o que for, você vai estar glorificando o nome do Senhor. Para que situação pior do que aquela que estava ali Paulo e Silas ali na prisão, sem estar devendo nada, só porque estava pregando a palavra do Senhor? Apanhar como apanhares, preso ali, sendo humilhado? Será que a situação que você está passando é pior do que a de Silas, de Paulo ali? Será que não é tão insignificante diante daquilo que estava acontecendo com Paulo e Silas? E por que é que você fica murmurando, reclamando? Fica irritado, irado, revoltado, enquanto deveria estar louvando a Deus, glorificando a Deus. Outro versículo na sequência, o versículo 5, tem outra palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Entregar o teu caminho ao Senhor? Mas será que você de fato entregou o teu caminho ao Senhor? Entregar significa se render. Entregar significa comprometer-se. Entrega o teu caminho. Caminho, o que é caminho? É o rumo, é destino. É a direção. Então muitas vezes nós queremos andar com nossa própria vontade, a direção que nós achamos melhor. E aí caminhamos de forma errada, porque nós não queremos nos entregar, não queremos confiar,
a nossa vida, a nossa direção diante do Senhor ou entregar-se ao Senhor. E aí damos passos errados e mais passos errados. E aí vem a angústia e mais angústia. E aí por isso o desejo do coração não se realiza. Porque não está se alegrando diante do Senhor. Não está se alegrando porque não entregou de fato o teu caminho ao Senhor. Não está confiando de fato no Senhor. Então, o versículo 7 diz assim, descansa no Senhor. Olha que palavra. Descansa no Senhor. Fique tranquilo na presença do Senhor. Você não confia no Senhor? Então as pessoas que vivem reclamando, inclusive ansioso pelo dia de amanhã, é porque não confia no Senhor. É porque não se agrada do Senhor. É porque não entregou o teu caminho ao Senhor. É porque não está descansando no Senhor. E nem esperando no Senhor. Está querendo fazer as coisas do seu próprio jeito, ao seu modo. Aí as coisas dão sempre errada. E no versículo 7 diz assim, não se irrita, não fique nervoso, não fique zangado por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus desígnios. E às vezes você fica irado, fica irritado, zangado. Mas isso é uma coisa que pertence a Deus resolver. E ele diz assim, no versículo 8, deixa a ira, abandona a raiva, o furor. Deixa o ódio de lado. Não fiques impaciente. Não fique inquieto por causa dos malfeitores ou por causa das coisas erradas que acontecem ao teu redor. Porque certamente isso acabará mal. Veja bem. Então aqui é a mensagem do Senhor para nossas vidas neste momento, nesta reflexão. É Deus então falando no coração do salmista, ele escreveu isso e ficou para nós. Deixa que Deus resolva essa situação. Entrega nas mãos do Senhor. O meu dever é glorificar a Deus. O meu dever, a minha obrigação, é adorar a Deus em qualquer situação. Então aquele que confia no Senhor, que entrega no Senhor, Deus faz com que a justiça dele seja como a luz. Versículo 6. E o teu direito como o sol do meio-dia. Então não se preocupe. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você é muito maior do que nós possamos imaginar. E não é as nossas preocupações, a nossa angústia, a nossa ansiedade que vai resolver a situação. O segredo está em alegrar-se no Senhor em toda e qualquer situação. Então faça isto, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, regozije-te na presença do Senhor. Sinta-se feliz com a presença do Senhor na sua vida, se é que você tem a presença do Senhor na sua vida. E se não tem, é o momento de você pedir a Deus a misericórdia para que a presença dele esteja na tua vida. Abre o teu coração para que Cristo possa de fato entrar no teu coração, na tua vida. E com certeza, se você estiver em comunhão com Cristo, digo isso com total e absoluta certeza, você vai se alegrar em Deus, em toda e qualquer situação. Então que a graça e o amor de Deus esteja sobre a tua vida. Espero que você seja edificado
e possa ter proveito nesta mensagem. Honras e glórias ao nosso Deus eterno. Amém. Glória a Deus.